chamar Cartório no Foco para a gente iniciar as apresentações aqui, todo mundo junto, tá bem? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar hoje do que te espera depois que passar no concurso. Combinado? Deixa eu ver se a Cartório no Foco já está aqui perto. Vamos lá. O Pedro. Olá. Oi, Pedro. Olá, Eu te chamo. doutora. Tudo bom? Não, doutora, não. Tudo bom. Eu ia ver se perguntar, tu me dispensa, doutora? Tá bom, Porque eu não dispenso sou eu. sim. Tá Ai, tudo por jóia, né, favor. Sabrina? Tudo bem contigo? Jóia, tudo Tudo bacana, rapaz. ótimo. Hoje Correndo vai ser muito? bom, né? Vai ser pegado hoje, né? Vai ser um tema Assunto, importantíssimo, relevantíssimo, né? nossa, porque é uma escada tão árdua, e aí chega lá e pensa que tá livre, e aí começa um outro grande desafio, né? Ah, lógico, né? A pessoa se surpreende com o concurso, quando passa aquela aprovação, mas depois é aquela pergunta, e agora? E Eu não sabia agora? disso, isso não tem edital nenhum, não é? Exatamente. Muita gente que me chamava para dar consultoria em cartórios era justamente para isso, porque eu não sou doutora, eu não sou advogada, eu sou administradora. E eu ajudava a criar esses planos de ação para esses perrengues, né? De agora, tem um monte de coisa para fazer, o que eu faço primeiro? É Pois é. muito louco isso, e a gente vai falar sobre isso hoje. E temos uma convidada especial. Temos sim, doutora Camila. Ela é tabeliã registradora lá na Paraíba. E eu vou tentar colocar ela aqui. Eu não estou conseguindo. Não sei se para ti aparece a opção de colocar Camila F. Nóbrega. Não sei se parece para Ah, ti. então deixa eu chamar ela aqui, vamos Camila é ver. Cami F. Nóbrega. Cami F. Cami Nóbrega. Cami F. F. Nóbrega, tô mandando, já vai entrar. Espero que ela Agora. já esteja entrando aí, porque a gente vai querer contar muito com as emoções da doutora Camila. Tudo Também dispenso, bom? doutora. Boa Ah, então noite a tá. Boa todos. noite. Tudo Ah, que jóia, alívio. Camila? Tudo Tudo bom e com bom? vocês? Tudo Tudo bom, ótimo. rapaz? Sejam Tava... muito bem-vindos. Hoje nós Obrigada. somos sendo recepcionados aqui por doutora... Doutora não, por Sabrina, né? Ela está nos recepcionando Sabrina. aqui, Camila, para a gente conversar um pouquinho sobre a surpresa que é fazer parte do concurso cartório, ser aprovado e depois o e agora? Entrei no cartório, o que é que eu faço, né? Ela tem uma larga experiência em consultoria de cartório, na parte administrativa, na parte gerencial, e me convidou para falar e eu pensei logo em você, você que assumiu recentemente o cartório na Paraíba, sentiu na pele o que é assumir o cartório, o que é perceber essa reação de que eita, funcionário, contabilidade, finanças. Então, topei na hora, vamos conversar. E te apresento um pouquinho, Camila. Acho que é bom a turma te conhecer, saber de onde você é, o que é que você faz, o que você é hoje. Então, que show, que show. Camila, seja muito bem-vinda. Bom, eu sou Sabrina Obrigada. Gomes Regra, eu sou CEO da Cartório Flix. Eu criei a Cartório Flix porque eu trabalho há 26 anos para tabeliães. Já trabalhei no balcão de atendimento de um cartório aqui em Novo Hamburgo, o Tabelionato Fischer, tabelião super renomado, né? José Flávio Bueno Fischer, meu mestre. E eu criei a Cartório Flix justamente para reunir e criar soluções para funcionários e para titulares de cartório. A Cartório Flix não conversa, não concorre com nenhum tipo de empresa de concurso, porque ela serve para depois. Eu assumi o cartório e tudo aquilo que eu aprendi nesses 26 anos, eu tentei traduzir em várias trilhas de cursos para ajudar os titulares de cartório e também os funcionários que querem trabalhar lá, né? Mas nós não vamos falar de Cartório Flix, nós vamos falar desse perrengue que cheguei no concurso e agora, né? Alguns titulares, quando me chamavam para consultoria, eles diziam, Sabrina, eu achei que a pior fase era o concurso. E agora, o que eu faço, o que as pessoas estão fazendo, que tipo de conhecimento técnico elas têm, porque vão falar em meu nome, eu sou responsável agora pelos atos dessa gente que eu não conheço. Então eu procurava entrevistar todos os funcionários para entender de onde que vem, para onde que vão, né? Entender o que cada um está fazendo na sua função, se o processo de trabalho estava correto, entrevistar o contador, olhar a questão tributária, entender sobre o servidor do cartório, sobre o sistema do cartório,
para poder trazer esse universo para o titular, né? E tentar trazer de uma forma desenhada, porque é muito diferente a linguagem de um administrador de um titular de cartório, né? E eu queria ouvir de vocês um pouco, assim, o que que vocês sentiram, doutora, quando passou no concurso, e aí? Bem, boa noite a todos. Eu sou Camila Farias Nóbrega. Eu passei no primeiro concurso de serventias extrajudiciais aqui da Paraíba. Assumi em março desse ano, no dia 22 de março. Eu realmente entrei em exercício, abri as portas do cartório. E é um mundo completamente diferente, né? Todas as etapas que você passa no concurso, cada uma tem a sua preparação, mas realmente essa preparação para botar a mão na massa, né? Atendimento, toda a administração do cartório, toda a gestão. Você também, no caso, eu não tenho nenhuma experiência anterior com cartório, então para mim foi um sustão, assim, desesperador. Porque você tem que ser gestor, você tem que ser tabelião, você tem que ser registradora, você tem que tomar conta de tudo. Do papel higiênico, que está lá dentro do banheiro, você vai faltar, da água, da luz, você tem que fazer livro caixa, você tem que treinar os funcionários. Também aqui, eu passei e escolhi a cidade de Cacimba de Dentro, na Paraíba. É uma cidade com 18 mil habitantes, é uma cidade relativamente pequena. O cartório que eu assumi é um cartório que eu chamo de X-Tudão, que é tudo menos registro civil de pessoas naturais. Então, eu tenho tabelionato de notas, eu tenho protesto, eu tenho PJ, RTD e imóveis. Então, assim, eu até digo para o pessoal, eu digo, ó, aqui vocês estão vendo a estrutura física de um cartório, mas nós temos 5 cartórios aqui dentro. Exatamente. Então, até para o usuário, às vezes, explicar, né? Fez a escritura. Mas eu não já paguei a escritura? Não, entenda, mas é porque a escritura é um ato de notas, e aí eu tenho que levar para o registro de imóveis para poder abrir matrícula, aquilo tudo. Então, a gente tem que explicar. Mas é bem bacana, Ensinar o assim. cliente também a entender esse universo, né? E também E preparar o seu aqui, funcionário para tu não ser engolida no processo de ter que ficar atendendo o exato. cliente no detalhe, né? E assim, eu não tive como contratar pessoas com experiência em cartório, mas tive a sorte de contratar 2 bacharéis em direito, né? Então já ajuda muito, ajuda bastante. São pessoas maravilhosas. Mas tem as dúvidas, né? Que vão surgindo, tem realmente atendimento ao público, que não é uma coisa tão simples como as pessoas já acham, né? Não, Você não é mesmo. você tem até Gente, que traduzir o que o usuário está lhe pedindo. Às vezes chega pedindo uma escritura, mas não é uma procuração, aí quer uma certidão. É bem assim. E como são pessoas que moram aqui, são conhecidos, têm experiência, querendo ou não, isso facilita, né? A gente meio que sabe onde todo mundo mora, conhece todo mundo, mas ainda assim é um pouco difícil, né? Porque não é aquela parte que ninguém te conta do cartório, Sim, e hoje nós vamos falar né? um pouco disso, né? Aí Ô pega uma Pedro, bombinha assim e joga em você. Camila, agora. Sabrina, o que Camila falou aí é a mais pura verdade, né? O usuário chega lá, não entende nada, acha um absurdo, tem que pagar a taxa e quer registrar, às vezes não registra. A gente tem que interpretar o que ele quer. E como ela falou, a figura de você chegar num cartório que tem cinco atribuições, porque eu vou pagar 2 vezes, porque eu tenho que registrar isso, mas eu já lavrei. Então, é complicado. Só que fora isso, você está falando do balcão para fora. E do balcão para dentro é outro mundo também. Você já Exato. explicar o pessoal, explicar a ele que ele tem que colocar aquilo no prazo, que tem que fazer o lançamento de tal data de tal provimento, que tem que fazer um ofício. Essa é a Ô parte mais Pedro, complicada, né? e tu me disse que tu já foi interino, né? Eu já Nossa, eu atuei trabalho como com muito interino, né? interino. Eu já atuei como Sim. interino, né? Inclusive, hoje eu presto consultoria para o interino também, aqui na capital. Então, eu já E essa vivenciei muito questão. essa questão da dificuldade que é você pegar já um pessoal formado, né, doutora? Para saber como é que vai funcionar isso. Então, não é E os simples. funcionários, eles estão muito emocionados, eles estão com muito medo. Claro. Então, assim, até quem vem, o que essa pessoa vai fazer? Será que vai me demitir? Será que não vai me demitir? Tem que acalmar as pessoas, elas estão reativas, elas não querem compartilhar o conhecimento delas, Pois como é. elas fazem,
porque elas também estão com medo. E esse universo ele é muito doido, assim, tem muita pressão nessa hora e ao mesmo tempo uma pressa de fazer as pessoas começarem a funcionar, porque a gente precisa tocar o atendimento. Sem contar que os clientes também começam a reclamar que antes o cartório fazia, agora não faz. Pois é, Existem os muda vícios. a gestão, muda a cabeça, a ordem de serviço, muda tudo, né? E você falou, o cartório, ele não é só a segurança jurídica, tá também a confiança que você, oficial, tem nos seus funcionários. Né? A doutora Camila aí, ela só pode dormir tranquila se ela tiver confiança no que o funcionário fez, se ele cumpriu o lançamento do selo, se ele fez o ato direitinho, se deu o registro, se registrou correto, se fez o envio do ofício. Então ela só vai dormir tranquila se tiver confiança, né? Se está adequado com a LGPD agora. Adequado à LGPD, todos aqueles requisitos que a lei está exigindo para ela, ela tem que saber se está bem capacitado o seu profissional, como ela falou. Exatamente. Graças a Deus consegui contratar 2 bacharéis para me dar uma retaguarda. Sorte, né? Teve sorte, mas ainda assim, eu acho que aí é que é legal, assim, que a Cartório Flix, ela veio disso, assim, para poder nivelar o conhecimento, né? Para assegurar que todo mundo está falando a mesma língua, a gente treina todo mundo na Cartório Flix, que é o beabá para o atendente de cartório, não é para titular e não é para não concorre com concurso, com treinamento de concurso, é literalmente para entrar e nivelar o conhecimento para saber que todo mundo está jogando o mesmo jogo. Justo. E tanto técnico quanto comportamental, que é onde eu surfo muito. A questão do comportamento do funcionário, o comprometimento do funcionário, o emocional do funcionário, a visão dele sobre o atendimento e a importância da atividade notarial e registral, para que eles saibam que eles estão ali cumprindo um papel social importantíssimo. Então, eles precisam se sentir muito importantes nesse momento, né? Então, é aí, doutora, que entra o que eu aprendi sobre interinidade, sobre gestão de cartórios e que eu tentei traduzir, e hoje tem 140 horas de treinamento técnico, mas comportamental, para ajudar também, né, quem assume hoje um cartório. Ô, Sabrina, eu sempre comento com o pessoal, até com os colegas que falam com a gente, advogados também, e quando você investe no funcionário, num colega, assim, e dá o conhecimento, aquele conhecimento vai voltar para você de alguma forma. Então, se eu vou investir no meu funcionário que está na recepção, ele tem que saber qual título ele tem que recepcionar, como ele tem que responder ao cliente, como ele recepciona um ofício da justiça, como é que ele tem que fazer o recebimento. Então, tudo isso é importante. Mas é simples, é só falar. Mas, às vezes, ele fica inseguro. Às vezes, ele vai lhe fazer 10 vezes a mesma pergunta para você. E ele vai ficar com receio de fazer. Doutora, já te perguntei isso, desculpa, mas como é que é? E você vai ficar cansado e vai ficar até com receio. Poxa, realmente, eu posso confiar em Beltrano, em Ciclano? Não. Mas quando você falou, a plataforma da Cartório Flix tenta nivelar. Isso é muito bom. Na interinidade que a gente fez parte, na consultoria que a gente presta, a gente tenta trazer um treinamento interno diário, sabe? Tanto capacitando o setor de qualificação, a recepção, tenta trazer à tona como se deve atuar junto ao usuário, para tentar nivelar nas questões internas. Mas quando você já tem uma plataforma, você falou, uma plataforma que pode assessorar e você lhe garante um feedback importante, que você pode cobrar depois, poxa, eu te fiz um investimento, realmente você aprendeu, vamos ver na prática, né? Você pode correr atrás disso. E para ele é muito bom. Porque cresce. Não sei no estado de Sabrina e também de Camila, mas é difícil você achar alguém capacitado e alguém que se sinta apto a atuar. Aqui o requisito que todo mundo coloca como para ser contratado é que tem que ter experiência. Mas tem gente que tem um altíssimo conhecimento, mas não tem experiência em cartório. Exatamente. Né? Então, e tem gente que sai do ramo de direito e não sabe escrever uma minuta, porque não conhece língua portuguesa. Não, e tem lá dentro da Cartório Flix também, língua portuguesa. Então, essa preocupação é importante. Exatamente. E essa questão da parte burocrática também, né, doutora? Entrou na cartório aí, eu tenho que ir na prefeitura, eu tenho que cadastrar o meu nome no tribunal, eu preciso chamar a empresa do software para trocar todos os nomes, eu preciso preparar os impressos de segurança, eu preciso contratar para trocar, né? Porque agora tem que ser tudo no meu nome, comprar selo, não sei em que estado vocês estão, mas aqui no Sul, né, a gente compra o selo eletrônico, né? Então, assim,
tem tantas coisas que a gente tem que pensar logo que entra, e sem contar que se vende muito uma imagem de que passou no concurso vai ganhar 100 mil. A falsa propaganda, né? A falsa propaganda. É uma falsa propaganda, porque... Eu tenho sido bombardeado, Sabrina, isso desde sempre, desde que a gente iniciou o cartório no Foco, que a gente descobre que as pessoas vêm com essa vontade. Não, eu vou ganhar, vou ser milionário. Existem cartórios milionários? Existem, mas a grande massa dos cartórios não são milionários. Exatamente. São aqueles que se mantêm com aquilo que gira no mês. Então, você não pode também vender isso como a maior verdade, né? Lógico que existem cartórios, sim, existem. Mas também existem aqueles que estão com a dificuldade de se manter, né? E ainda se a gente pensar, né, Pedro, 100 mil, vamos dizer que o cartório fature 100 mil em atos. Não, né? fica 100 mil para ele, né? Então, aí tem o selo, aí tem as despesas, aí se sobrar 20 mil, vamos dizer 30 mil, a gente tem o carnê-leão, porque é uma pessoa física, justo, né? Aí tem o carnê-leão, uns 27,5% sobre aquilo que sobrou, e aí sobra o teu resultado. Mas tu tem que te preocupar, porque em novembro veio o 13º. Em dezembro, a segunda parcela do 13º. Janeiro, os impostos referente a essas parcelas. Essa gestão financeira, doutora, né, deve estar vivendo isso agora. Entrou no início do ano e, putz, o livro caixa é a realidade do mês, né? O que sobrou, então eu tenho que guardar uma poupancinha, me preparar, fazer um planejamento orçamentário para ter esse dinheiro no fim do ano. E quem dá essa aula de gestão financeira para cartórios? Eu dou. Eu dou. Que bom, isso é importantíssimo. Eu dou lá na Cartório Flix, gestão financeira para cartórios. Que mês, porque em cartórios, a doutora já deve ter vivido isso, a receita é dia útil por mês. Então, se funcionar 22 dias é felicidade, mas em fevereiro a gente funciona 17, mas paga a conta para 30. Exatamente. Exato. É complicado, né? Mas também Mas, assim, é maravilhoso. Eu digo, não, é maravilhoso, mas assim, em relação a essa questão dessa isca de dizer que, nossa, passou. As pessoas, engraçado aqui no interior, as pessoas falam: olha, ela é a dona do cartório, ela tem dinheiro. Aí eu vou sentar e vou explicar que desde 1988 é por concurso público, que o investimento que eu fiz, né, que eu tenho que ter um dinheirinho, não basta passar. Isso. Se você não tiver como abrir o cartório. Isso é uma grande verdade. Então, você consegue financiamentos e tal, mas assim, você tem que alugar o local, você tem que comprar computador, você tem que comprar caneta, grampo, tudo. Né? E se assim, adequar às vezes aos provimentos, né? O próprio provimento 74 não é o computador que tu quer, tem toda uma preocupação. Uma arquitetura bem complicada, né? Com uma infraestrutura adequada para se enquadrar aos padrões, né, estabelecidos no provimento 74 de tecnologia, por exemplo. Então... e também a questão da segurança, né? Aqui a gente tem alarme, a gente tem câmera, a gente tem... Big Brother. Olhando o acervo, vendo, porque assim, o acervo público é uma responsabilidade muito grande, né? Que a gente tem guardando isso aí emprestado. Mas as pessoas precisam ver um cartório, né, que fatura 100 mil por mês, quanto é que é a despesa desse cartório? Né? Quanto é que paga aqui é o Fundo Especial do Poder Judiciário, o FEPJ, tem o FARPEM, que é o Fundo dos Registradores Civis, né? E aí tem o Ministério Público aqui também. E o que sobra depois de pagar tudo, aí sim, é do tabelião e do registrador, né? Mas assim, as pessoas acham que se um ato é R$100, R$100 é mesmo. E não é bem assim. Tem escrito, tem papel, tem tinta, tem toner, tem o envelope. Você só começa a mentalizar isso, saber quanto é que custa cada envelope, quando você precisa comprar 1000 envelopes. E você tem que saber quanto tempo vai durar 1000 envelopes? Mesma coisa com selo. A gente tem obrigação de ter uma quantidade X de selo para que não pare o serviço. Então, a gente tem que estar lá. Quantos selos tipo A, tipo B, tipo C, especial?
E isso Uhum. é com o carro andando, tá? Super Ninguém bem para. Tem que ter a lembrado. gestão disso também, né? Bem lembrado. Sabe que eu comecei a trabalhar neste cartório como auxiliar de almoxarifado. Nem existe esse desenho mais no organograma de uma empresa, né? E quando eu criei um modelo just in time, assim, que é uma metodologia de estoque mínimo na administração, e agora a doutora lembrou disso, eu vou gravar um curso sobre controle de estoque de cartórios, porque Exato. é super importante até isso, né? Como a gente aprende quando a gente conversa, porque eu nem me lembrava o quanto a Faltou cedo, gestão... você não tem como fazer o ato. Para, o cartório para. Exatamente. Né? E também tem que fazer a compra no mês que vai ter uma receita boa para ter uma despesa boa para dar menos valor na questão do carnê-leão, né? Então, a administração da despesa correta, na data correta, é super importante para poder fazer uma gestão tributária importante, né? Que é o que também se orienta no planejamento orçamentário, é o nome do curso, planejamento orçamentário para titulares de cartório, que tem lá na Cartório Flix. Mas Bacana. e a Sabrina, questão de... Pedro, mas fala. aí vocês falaram aqui de selo, de despesa, envelope, copo do cafezinho, tudo aí sabe na ponta da língua quanto é que sai, né? Mas não pode esquecer que o ambiente que você aloca pode precisar de manutenção, pode ter algum problema, tem que ter o seguro do acervos, a taxa de incêndio tem que pagar, tem que ter a licença da prefeitura, licença de Uhum. bombeiros, toda aquela infraestrutura que não é barata, né? Você tem que Que não é manter aquilo barato. ali numa estrutura boa de recepção, de higiene, a corregedoria está em cima de você, você não vai ter férias, você vai ter que estar o tempo todo integral, dedicado ao cartório. Tem até o Paraná que diz que você não pode se ausentar 15 dias, né? Do cartório, sujeitando aí algum PAD. Então, é uma série de coisas que você tem que estar de olho. Então, imagina, se você não tiver uma retaguarda para ali deixar, ó, fica tranquilo que a gente toma conta do cartório aqui, vai descansar, você está Uhum. doente, não fica tranquilo. Você não pode nem adoecer, né? Então, Exato. essa preocupação tem que ser desde o começo do concurso. Ó, como é que funciona o cartório realmente? É só aquilo que entra tudo do cartório? Não. Inclusive, na prova oral agora do Paraná, me perguntou, ó, o que é emolumentos? Aí, explica para mim. Emolumentos não são, né, como a doutora falou, não é aquele boleto que eu pago, não é tudo meu, não. Né? Ali tem a Uhum. taxa da Ministério Público, Defensoria, tem fundo civil, tem um monte de É. coisa. Não E dá a para Kelly mim. aqui comentou sobre as reclamatórias. A reclamatória não, as questões trabalhistas. Super bom, Kelly, Exatamente. ter lembrado disso. Porque tem uma coisa que eu trabalho muito com a gestão das consultorias que eu ainda faço de cartórios, na gestão da sucessão, porque a gente não se dá conta que o cartório é o único emprego que tu tem que pagar para sair. Pois é. Por quê? Assim, a minha sugestão para o início da gestão de um cartório é faça uma poupança para que você tenha aplicado o valor da folha de pagamento se você precisar demitir todo mundo e aplique. Então, a minha primeira sugestão também Ótima é sugestão. calcule quanto vai custar demitir essas pessoas que você contratou agora e guarde a primeira poupança para ter isso aplicado, para nunca deixar uma conta para sua família. Porque se você faltar, essas pessoas vão passar por uma transição, né? Vai assumir um interino, toda a sua equipe tem que ser demitida para que o interino recontrate e daí ele vai se submeter à orientação do Tribunal de Justiça. Mas essa equipe tem que ser demitida e vai sair do seu bolso. Então, a minha sugestão para os titulares que já estão há muitos anos, façam um seguro que tenha o valor do custo da demissão, para que você nunca deixe esse passivo para sua família. E, no caso de quem está começando agora, doutora, a primeira coisa, vê quanto custaria demitir toda a equipe e daí Eu guarda nunca essa pensei poupança. nisso. Acredita? Nunca pensei, nunca Acredito, me passou ninguém pela pensa cabeça. nisso. São Até dicas porque, assim, tu pensar o preciosas. quê? Fica valiosa 8 aí, né? meses, Anota aí Essa quem quiser. né? dica é valiosa porque eu mesma já Demais. acompanhei troca de interinidade de 2 grandes cartórios aqui no Rio Grande do Sul e eu assessoro ainda com interinidade e a maior a coisa mais impactante é o demitir as pessoas depois. Para sair do emprego de tabelião, a gente precisa demitir essas pessoas, pagar todos os encargos trabalhistas para que o tribunal assuma, então, e designe um interino que vai contratar essa pessoa também. Então, a super dica aí também, doutora, guarde Foi uma ótimo. poupança. Ou tenha um seguro. Tenha um seguro.
né? Bacana. Tem muito assunto importante aí, porque eu já vi muita gente sair, e é uma coisa muito doida, assim, que antigamente, como a gente não tinha essa questão, né, do formato claro da transição, e os cartórios, quando começaram, passava de pai para filho, que hoje em dia, né, mas as pessoas tinham essa visão ainda, nunca se pensava na saída. E achava que minha mulher vai assumir, minha esposa vai assumir. E depois, né, veio uma resolução que definiu que não, que Olha, entra um outro, que não pode ter parente. Então, tem muitos detalhes que a gente pode se prevenir para evitar qualquer tipo de. Para uma saída tranquila, para uma transição tranquila. Né? Ó, deixa eu ver o que mais eu anotei. Gente, se isso está ô, fazendo sentido para vocês, deem um like aqui, façam um pois print, é, né? convide o colega de vocês, porque eu acho que a gente pode, de vez em quando, conversar sobre essas coisas com, sei lá, com a equipe que segue a Cartório no Foco, que eu vejo que sempre dá muita dica, mas para entender um pouco mais do universo de administrar isso, porque o cérebro de um jurista foi trabalhado para um universo, e o meu ele é muito prático, né? A Pois gente é. tem que falar sobre essas coisas que são planos de ação mesmo, para viver tranquilo e usufruir dessa carreira da forma mais, da melhor maneira possível, né? Porque é muito nobre, nosso país precisa disso tudo, né? Basta a gente ver os Estados Unidos, é só olhar a bolha que aconteceu nos Estados Unidos alguns anos atrás e a gente vê que a importância da segurança jurídica dos cartórios para o nosso país, né? E tanto é que os Estados Unidos aderiram, né, ao mesmo modelo porque viram que eram serviços em cima de serviço que não passava pelo olhar de segurança jurídica de um tabelião e registrador e deu no que deu lá, né? Quase foram a pino. Pois é, né? Aquele foi o ápice do problema, né? Deixar tudo na mão de seguradora, na mão de advogado e não ter alguém que realmente tivesse uma fé pública e dizer, não, realmente é isso, pertence a fulano, não tem nada errado, é isso aqui. E é a função da gente, né? E quando a doutora trouxe aqui, dizendo que a dificuldade dela, nunca pensei nisso, de pagar, de fazer seguro, o importante é colocar aqui que durante todas as fases do concurso, a gente não tem que passar a primeira fase, eu tenho que ir para a segunda, é questão prática, eu tenho que aprender como é que faz a escritura, como é que faz a certidão, como é que faz, já até recibo, né? Já caiu, como é que faz um recibo. Mas eu não sei como é que eu tenho que contratar, o que é que eu tenho que pagar, o que é que eu tenho que falar, como é que eu tenho que tratar o usuário, eu tenho que me dirigir à corredoria, eu tenho que toda hora prestar contas a alguém. Como é que funciona isso? Porque além de ser um gestor do cartório, você vai ser mais gestor do que jurista, muitas vezes. Com Você vai certeza. passar a gerir pagamento, a fazer transferência, a falar com o fornecedor, até você conseguir delegar isso para alguém, é você que vai fazer. E muitos até que Exatamente. assumem cartório, logo depois eles vão chamar ser interinos a tomar conta de outro. E não tu imagina, tu vai tomar conta de 2 cartórios, então você tem que saber de ter um pessoal capacitado, de ter uma retaguarda boa, como eu estou repetindo sempre isso, porque é o que garante seu sossego. Eu tenho aqui um amigo, Exatamente. inclusive, da família de minha esposa, que ele está com interinidade. E ele disse, Pedro, que bom que eu tenho 3 meninas lá que podem me dar uma tranquilidade. Eu confio nelas. Dificilmente eu fico me cobrando para revisar a escritura, para revisar a ata, porque eu sei que elas fazem joia. Veja que legal, que maravilha. Mas E daí ele principalmente você falou, conhece, né? né? Ele Conhece, conhece né? o processo de trabalho, o que cada Isso, um está fazendo. pois Eu é. vou contar para vocês uma coisa numa consultoria que a gente já viveu, de olhar o processo todo do início ao fim, tá? Daí passa para cá e passa para o fulano, fazer a conferência, passa para o ciclano, e lá no final eles diziam, eu tiro uma cópia antes de triturar. Por que tu tira uma cópia antes de triturar? Então, assim, às vezes as pessoas estão tão acostumadas a fazer o processo Nem e se diziam, pergunta, né? nem se pergunta o porquê que tu tira uma cópia antes de triturar. Então, guarda. Ah, nem tinha pensado. Então, às vezes as pessoas estão fazendo o dia a dia sem se perguntar para onde isso está me Porque levando. fazemos o que fazemos, né? Exatamente. Então, definir o processo, o que cada um vai fazer é uma etapa super importante do titular quando entra, sentar com todo mundo e entender o que as pessoas estão fazendo. Entrevistar cada um e conseguir ir fazendo esse desenho. Fulano passa para o ciclano, que passa para o Beltrano, que confere, que lavra a escritura. Então, entender o que cada um está fazendo. E depois entender os salários, porque já que tu vai contratar zeradinhas essas pessoas,
contrate de forma correta já, para evitar equiparações salariais, para evitar, porque essas pessoas às vezes estão há muitos anos trabalhando no cartório, e tem umas pessoas que ganham um salário super alto, mas elas nem tinham a qualificação adequada para trabalhar lá. E aí depois, e tem uma pessoa que é um avião, que está formada em direito, está há 3 anos ali pedindo espaço, a gente já não pode contratar essas pessoas de uma maneira que ou vai te gerar um risco trabalhista, ou vai seguir valorizando uma pessoa que não está com a competência necessária para fazer o que está fazendo. Na verdade, ela estava ali porque estava, né? Pois é, Porque existia uma gestão. Sabrina, eu queria saber da Camila o que foi que ela sentiu quando teve que contratar alguém lá, porque ela sabia que sozinha não daria conta. Não foi, Camila? Bem, eu tive autorização do tribunal para comprar selo uma semana depois do meu ato de investidura, que foi no dia 10 de março. Então, no sábado anterior, a segunda-feira que a gente ia entrar em exercício, eu não tinha contratado ninguém ainda. E meu pai desesperado, meu marido desesperado. Como é que vai ser? Eu disse, vamos ver como é que vai Vamos ser. abrir. E aí, no sábado, eu fui conversar com uma candidata, trouxe no cartório, expliquei qual era o serviço, expliquei a situação e tá comigo desde o primeiro dia, né? Então, depois, na mesma semana, eu vi que não dava para ficar com um funcionário só. E aí eu contratei 3 dias depois outro funcionário. E eles dois estão no balcão, lá na frente. Eu geralmente fico aqui na minha sala, mas vou muito lá na frente ainda para tirar dúvidas dele. Às vezes as pessoas querem falar com o tabelião. Uhum, é super bom, E né? Criar esse relacionamento com a comunidade, né? para saber quem é, né? E Exatamente. de onde veio, as pessoas gostam de perguntar. E você veio de onde? Porque tu é E uma como autoridade foi? na É cidade, né? Tu é autoridade, o né? padre, o Mas eu prefeito não e o consigo viver tabelião. assim como autoridade. Eu não É, consigo. mas é, né? Eu sempre falo para os funcionários, vocês são conhecidos na cidade inteira, as pessoas têm muito respeito. Muito E a gente tem respeito. que respeitar esse papel, né? E aí, doutora, te Mas, interrompi. enfim, aí, primeira semana, aquela loucura. Porque você tem que aprender como usa o sistema de automação, você tem que ver a documentação que tem que pedir. Então, eu só consegui fazer, assim, um procedimento de dizer, ó, para autenticar é isso, para reconhecer firme é isso, procuração pede isso, isso e isso. Se passar de por outra coisa, você me chama. E assim Na hora a gente vê. fomos, mas é assim, a sensação é, estou trocando o pneu de um carro em movimento. Eu não tenho como parar o cartório, né? Eu tenho que prestar o serviço, mas ao mesmo Exatamente. tempo eu tenho que aprender, eu tenho que tirar dúvida, eu tenho que Uhum. estudar muito, E aí estudar chega um novo muito. provimento, e aí é mais uma corrida. Eu sempre digo que é uma prova de triatlon, que a gente também Pois vai é, trocando de roupa e verdade. vai montando na bicicleta enquanto arranca a touca e segue, né? Porque Ô, todo Sabrina, dia. tu tocou num assunto que é o assunto do momento, assim, para os tribunais. Eles adoram o provimento, adoram resolução, né? Gostam de sempre dar um. Parece que não para, virou até meme, não foi? Nesse último tempo, período de pandemia, que o CNJ todo dia praticamente era um provimento novo. Você tinha que Uhum. assimilar, né? Ah, Então, eu tinha imagina. medo. Eu tinha frio na barriga quando Não, eu pô, tava saiu o provando. provimento 88, é um negócio que me dá uma responsabilidade muito grande, que eu tenho que ter uma pessoa para conferir, para saber, então eu tenho que contratar mais alguém, me gera mais um ônus. Tem E a também LGPD, como eu tenho que me comunicar, adequar, né? tenho E que como comunicar. comunicar a Como? Eu não cidade consigo, eu tenho que ter que. alguém. Pois é difícil, né? Então, tem que ter uma assessoria boa mesmo, tem que. Esse susto que você tomou no começo lhe assusta de uma forma que você, Uhum. caramba, e agora? Não posso ser sozinho, né? Eu passei no concurso, mas eu Exatamente. preciso de gente que eu possa Exatamente. confiar. Realmente tem que ter esse feedback Por bom. isso que, por exemplo, a Cartório Flix eu criei a trilha para ensinar os cartórios a implantarem a LGPD, porque nem todo cartório, como eu fui contratada como consultora, era um cartório grande, né? Mas nem todo cartório tem essa condição de contratar uma consultoria para implantar a Sim, LGPD. é E eu, verdade. e eu quero quebrar essa imagem também, porque não precisa de uma consultoria para contratar a LGPD, visto que a realidade de um cartório é essencialmente tratar atos e dados pessoais. Sim, sim. E, enfim, existem passo a passo que precisam ser implantados, as pessoas precisam estar capacitadas, elas precisam se comprometer com o processo,
Elas precisam botar um óculos da Lei Geral de Proteção de Dados nos atos que elas fazem, muda alguma coisa, mas não é um elefante, né, que a gente precisa enlouquecer. Então, inclusive depois, treinei toda a minha equipe para LGPD. Daqui meio ano, troquei 3, já estou em risco com a LGPD, porque se essa pessoa não for capacitada de novo, ela pode entrar ali e compartilhar dados sem saber, pode fotografar a tela do computador dela e mandar, olha, vi tua mãe no cadastro aqui do cartório. As coisas que não podem, né? Então, em relação à LGPD, é outro exemplo. E essas coisas é que estão dentro da Cartório Flix para poder dar suporte para os titulares de cartório. Faz lá o treinamento, depois vem falar comigo para ver se na prática eu quero assim. Porque claro que não tem uma verdade absoluta, mas ela é uma linha mestra para que tu sempre possas treinar as pessoas. Provimento 88, por exemplo, tem lá um curso de testamento na prática, de provimento 88, de como implantar a LGPD. Depois que a pessoa faz o curso, vem e compartilha com a equipe do cartório para poder alinhar com o titular que aquilo ali, né, que a gente vai seguir assim. Acho que esse complemento, ela vem para rechear e para contribuir para esse triatlon mesmo, né? Que se vive todos os dias. É uma emoção, uma emoção. E deixa eu ver aqui que eu anotei que vocês estão... Deixa. A gente tá falando, e eu não sei se a gente vai conseguir, deixa eu ver. Eu trouxe aqui um checklist que eu sempre uso quando entro para assessorar uma titularidade ou um novo titular de cartório. Eu tenho um passo a passo que precisa ver isso, e eu trouxe aqui para compartilhar com vocês. Que legal. Que é, por exemplo, aconteceu a nomeação, fazer uma reunião para conhecer todos os fornecedores que aquele cartório tem, para ver se aqueles fornecedores seguirão. Tem que olhar para ver se o cartório vai ficar naquele lugar, quais são as condições de aluguel, por exemplo, né, que é super importante. Sabrina, não é que a gente cortar não, mas essa parte de aluguel, né, é muito interessante. Estou falando com um colega aqui, inclusive colega de concurso, professor também, ele disse, Pedro, eu quando fui assumir o cartório era na casa da interina. Aí eu estou lá até agora, na casa da interina, já procurei outro local, já estou organizando, mas imagina, tu chegar, vai assumir, tá na casa da pessoa, tu vai ter a pessoa da casa dela, não vai ter o arquivo do nada. Então, veja, tem que preparar isso mesmo, tem que saber. Tem que saber, né? E normalmente, pelo tempo, às vezes quando é de família, tem toda uma questão emocional que aquela família está perdendo, aquela família está em sofrimento. A senhorinha só tinha pelo menos 50 anos de cartório. Então, ela provavelmente era a substituta, então a família perdeu, eles perdem uma fonte de renda. Ela era estatutária ainda, acredito, o tribunal manteve ela até o final. Pois é, que loucura, né? E aí, a emoção de ficar vivendo naquela casa. Eu tive uma cliente que aconteceu isso, a viúva era a substituta. Então, o novo o titular, ele também estava dentro da casa, os equipamentos eram todos dela, a família inteira, era tudo lá, era uma porta que separava. E aí, como é que tu mantém tudo aquilo ali e precisa continuar trabalhando? O aluguel daqueles equipamentos era um aluguel super caros, porque era uma questão da família, e tu precisa preparar toda essa transição, né? Saber que equipamentos tu precisa. Então, conhecer os fornecedores de cartório também é super importante. Conhecer os melhores fornecedores de etiqueta. Para ter preço, né? Para poder ter preço, né? Porque senão... E isso é uma questão super importante. A quantidade sempre vai definir o preço. Se eu compro mais, eu tenho um preço menor, enfim. Mas na primeira, tu vai comprar uma partida para poder 3 meses. Depois tu vê, né? Depois que tu te apropriar um pouco mais, tu conhece. A contratação do funcionário entrando com o exame médico admissional, super importante. Super importante para que tu não corra o risco de contratar uma pessoa que não estava apta a trabalhar, e aí tu vê o problema. Então, antes de botar o pé no cartório, procurar uma empresa de departamento de pessoal que conheça muito bem as contratações, que esteja já em compliance com a LGPD, para firmar os contratos de trabalho já
com a questão da entrevista médica e adequado, né? Porque essa é outra. O trocar o ponto imediatamente, Sim, porque o relógio trocar o ponto, ponto. a gente não reaproveita o relógio ponto é daquele titular. Então, isso é super importante. Se não deu para comprar um relógio ponto, compra um livro e trabalha 2, 3 meses com um livro que as pessoas assinam desde o início e depois colocam um relógio ponto, né? Mas o relógio ponto é do tabelião anterior. Aquilo tem toda uma memória daquela Isso, contratação. né? Existe E uma nova memória, né? esses cuidados aí que você falou, Sabrina, são importantíssimos, porque você não afã de montar o cartório, de abrir, pega um funcionário só, não dá certo, pega mais um, aí o cara não esquece isso. E vai rolando, vai rolando. No final, o cara vai ver um problema, né? Tá vendo um problema. Então, E às vezes pode ter super sorte, né? Já vi titular que, também. depois de 6 meses foi se preocupar com esses detalhes. Agora eu vou olhar para trás e vou arrumar. Tudo certo, mas se entrar fazendo já a coisa, tentando fazer a coisa certa, E no já Vai ter scriptzinho, né? muito trabalho. tendo um script, já fica aqui também a dica, né? Conferir se as pessoas também foram devidamente remuneradas, né? Foram pagas. Esse pedir os orçamentos para repactuar, ver se tu vai repactuar os contratos. A minha sugestão sempre é: faça uma ata notarial, casa de ferreiro, espeto de pau. Então, assim, faça uma ata notarial e chame o tabelião para fazer, de sua confiança, para fazer uma ata notarial para ver em que condições você está pegando aquele aluguel. É verdade. Às vezes é de uma família, usaram 20 anos aquele prédio do cartório, daí depois para você devolver o prédio do cartório, eles querem o prédio reformado, né? Então, eu só fiz um Isso. aditivo no contrato e assumi. Em que Excelente ideia. condição você pegou aquele servidor? Em que condição você pegou a base de dados? Mas, Sabrina, eu não entendo nada de tecnologia. Eu também não. Mas eu sei que eu Contratar preciso alguém, né? contratar alguém que entenda, porque a LGPD fala uma coisa que é super importante, Pedro e doutora. A gente tem que fazer a due diligence, a gente precisa se certificar de que não houve vazamento, porque a gente é responsável pelo passado. Isso. Então, te certificar de que aquele cartório nunca teve vazamento de dados, ou se teve, que ele assuma né, que ele declare que no ano tal aconteceu um vazamento de dados, para que você assuma agora esses dados zerado, é daqui para frente, não é minha responsabilidade. Eu queria falar da minha experiência nessa questão dos dados. Você tem que se preparar também para o dia da transmissão do acervo. Uhum. Então, você precisa saber que não vai só livro, né? Eu não tinha experiência e fui fazer a minha transmissão do acervo e nós fizemos o quê? Listamos todos os livros, quantas páginas tinham os livros, quais eram os livros e tal, e apresentaram o que ia participar do acervo, veio o oficial de justiça, carregou os livros, colocou aqui. Só que o antigo titular não me passou toda a documentação pessoal referente a escrituras, procurações, Uhum. registro de imóveis, e Faz até parte do hoje arquivo, né? ele está com arquivo, entendeu? E isso prejudica demais, demais, porque eu não consigo, às vezes, trabalhar. Porque eu não tenho a documentação, é obrigação do tabelião, tem no Código de Normas, que a gente tem que manter, né, a documentação ou digital ou impressa, mas assim, eu sou do tempo da carochinha, eu gosto de ter as duas, eu sou do Uhum. papel, então, nem que encha de pastas aqui, mas eu gosto de ter organizado, de ver, poder Uhum. manusear. Tocar, E pegar. Sentir que tocar, tá eu contigo, né? tenho que ver, Gosto do cheiro né? do documento. Então, assim, e aí quando foi fazer, eu optei por ficar com o mesmo sistema de automação que eles utilizavam para poder a transmissão dos dados ser melhor. Porque o pessoal fala que de um sistema de automação para outro pode ter alguma perda. E foi feito backup. Não Uhum. sei, né? Foi feito backup. E quando eu cheguei com o backup aqui, eu vi que não foi feito o backup todo. Então, assim, tem esses probleminhas que você tem que contratar alguém que saiba especificamente Uhum. isso. Vai fazer Exatamente, uma diferença doutora. enorme. A gente não é especialista em tudo, ninguém é, mas saber quem procurar, né, para poder me ajudar em cada área. Então, procurar a empresa de tecnologia, porque
a empresa de software que atende vocês vai sempre ter interesse em manter esse cliente. Sim, Ela não claro, quer, né? Ela não vai querer trocar, porque é uma fatura mensal importante para ela. Então, fazer uma reunião com essa empresa, pedir para que ela investigue se todos os dados estão íntegros ali, porque a gente não sabe se aquele tabelião ou registrador fazia os backups de forma adequada, se os dados Exato. estavam íntegros. Então, a própria empresa pode indicar alguém da confiança dela, ou 3 orçamentos, que eu sempre, né, gosto de peça 3 orçamentos, para poder indicar a questão, orientar para a questão prática, para que vocês tenham certeza da segurança dos dados, né? Enfim, gente, nós, assim, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A questão da prestação de contas, o pedido do acesso para o Tribunal de Justiça, né? É super importante. O mudar os dados, o trancar, o trocar as chaves. Mas quando a gente fala de chaves físicas, a gente fala também das chaves dos antigas. e-mails, né? Do acesso ao tribunal, do acesso Sim. ao selo, Até o informar a caminho. justiça aberta lá no CNJ. Tudo isso é importante, né? Uhum. Doutora, teve um caso, não foi, Exatamente. Camila? Teve uma dificuldadezinha com isso também, não foi com o CNJ e tal. Então, tudo isso tem que se preparar, você tem que correr atrás, tem que ter alguém para te ajudar com isso. Exatamente, exatamente. Na Cartório Flix a gente vai gravar um curso sobre isso, sobre o que você precisa saber para assumir um cartório. Todos esses detalhes vão estar lá. Os 10 primeiros Mas, passos de novo, depois de assumir, né? os 10 primeiros passos depois de assumir. E o que me espera? Porque, de novo, a gente não pode chegar lá e achar que chegou no pico do Everest e olhar que tinha mais uma grande montanha e ser surpreendido com isso. Tem que ser bom. É a realização do sonho das pessoas, né? É a super profissão, mas não pode ser um trauma. É E lógico. pode ser muito bom. A gente pode engajar as pessoas no processo, trabalhar com menos medo dessas pessoas que vão ser seus novos funcionários. Precisa se estabelecer logo um ambiente de confiança, né? E tudo isso dá para fazer de uma maneira menos traumática. Acho que a gente não precisa... A ideia aqui da conversa não é assustar ninguém, é tornar claro que você pode te esperar, né? Então te prepara, te organiza, tem ciência, vai pensando que para não ser pego de surpresa. Então, realmente, a capacitação e a precaução, né, do diligence que a doutora trouxe aí é importantíssimo. Eu tenho que ter esse cuidado para quando for contratar alguém ou for demitir alguém, eu tenho que saber o que é que eu vou ter que fazer, a quem eu tenho que procurar, o que é que eu tenho que pagar exatamente. Sim. Então, realmente, tem que precaver. Exatamente. E aí eu vou dar uma dica para vocês. No link da bio da Cartório Flix, lá em cima vai ter o nome da nossa live. E no nome da live vocês clicam, preenchem um cadastro que vão concorrer a 1 mês grátis de acesso de assinaturas à Cartório Flix. Dá para se capacitar muito, aí, dá para conhecer. Então, assim, vai Eu ter já um mês... fiz, tá? Minha, ó. Aí. Que bom, que bom. Tem um mês de acesso grátis ali. Então, vocês também vão conseguir entender e talvez dê para capacitar muito a equipe, né, de vocês sobre processos, sobre a parte técnica, sim, mas também tem muita questão de comportamento de funcionários, como lidar, a questão da liderança, né? Como que eu vou liderar e engajar essas pessoas para entregarem melhor resultado? Como eu vou ficar, né? Eu vejo tantos titulares engolidos pelo processo, eles ficaram escravos da sua profissão, mas porque também foram tão acostumados a estudar sozinhos, que acabam preferindo fazer as coisas sozinhos. Daqui para mim que eu faço, daqui que eu cuido, daqui que não sei o quê. E acaba não desenvolvendo uma equipe que pode te entregar uma profissão que te dê felicidade também, que tu também possa usufruir do dinheiro, né, deste cargo. Acho que saber gerar um bom resultado nesse sentido, né? Bom, o dinheiro é consequência, né, Sabrina? O dinheiro é consequência. Você tem que estar feliz, porque você pode estar com pouco dinheiro e estar super feliz, ter muito, estar super preocupado, não dormir, só dormir à base de remédio. Então, você tem que saber o que é felicidade. Exatamente. E eu estou pensando aqui, já que você vai fazer, sei lá, esse sorteio, porque depois, sei lá, será que consegue um cupomzinho para os nossos seguidores não, lá no Cartório Flix? Será que é possível? Com certeza. Tá, eu já vou... A minha equipe está aqui, já vão anotar. Com certeza, 10% para os seguidores da Cartório no Foco, 10% de desconto para a assinatura da Cartório Flix. Tá? Já está fechado.
Anuncie. Quem der um print na tela agora, então, o Cartório Flix já faz contato amanhã. Olha Postem, aí. compartilhem, porque essa live ela vai ficar salva no Instagram da Cartório Flix, né? Para aquele colega que não conseguiu assistir, a gente sempre deixa 3 dias, depois vai para o YouTube. Mas a gente pode conversar, né, Pedro, sobre essas questões Isso. mais vezes durante o ano. Quem tiver dúvida, lança aqui. Chama a Eu gente aí, falo tanto que eu não leio aqui os comentários. Eu consegui pegar um antes da colega que falou da questão trabalhista, né? Que veio aquela super dica. Então, a Carla aqui está me avisando, ó, já estão anotando. Ela está cuidando de todas essas coisas para a gente poder responder dúvidas no decorrer do estudo de vocês, a gente pode responder, né? Perfeito. Foi ótimo. Acho que a turma vai ter Certo. gostado aí, né? Que foi dicas super ricas, tem a experiência aqui da doutora que sentiu na pele logo esse ano aí. Dentro da pandemia, tem que contratar pessoas, assumir um cartório, fez o momento de escolha online, foi virtual, Foi. acompanhei lá, Foi virtual, prestigiei. doutora. Imagina, tudo um negócio diferente, né? Você foi Sim. uma cidade que você não sabia quem era lá, não sabia quem são as pessoas, caiu ali por causa do concurso, então... E foi rico demais a participação, viu, Camila? Obrigado aí por ter aceito. Muito Obrigada a obrigada. você. De última À hora, a gente disposição. vai agregar demais aqui ao convite da Sabrina. Então, vou chamar a Camila aqui, que eu sei que ela vai trazer muito conteúdo. E foi isso que aconteceu, não foi, Sabrina? Ó, o Obrigada. cupom é Cartório no Foco, gente. Pronto, olha Coloquem aí, o não dá para cupom esquecer, na né? inscrição da Cartório Dá Flix, para esquecer. que já vai ter 10% de desconto. A cara que a equipe super eficiente já providenciou e gerou um desconto aqui, um cupom, para que as pessoas possam se inscrever. Mas eu torço que vocês se cadastrem e que ganhem. Na semana passada eu fiz a live de grafodocumentoscopia, que é outro detalhe super importante para o dia a dia e o treinamento dos cartórios. E hoje a gente sorteou o livro de grafodocumentoscopia da doutora Jaqueline Tirotti, que também, né, puxa, além de tudo, vocês têm que ser peritos grafotécnicos. Porque para reconhecer uma assinatura, para poder reconhecer as cédulas, o dinheiro, a identificação do cliente, a gente tem que ter muito cuidado, porque tá cheio de falsário aí louco para faturar um recurso, né? Não sou funcionária, mas tem a questão comportamental. Ai, pulou, eu não vi, não li, deixa eu ver. Mas me interessa muito pela parte comportamental. Não conseguindo ler aí, rapaz, eu não tô vendo nada aqui. Aí passa tão rápido. Não é? Que agora eu vi aqui, a Kelly falou, né? Poxa, eu não sou funcionária de cartório, mas eu me interesso muito pela parte comportamental. Eu trabalho com a questão do comportamento de funcionário. E não é comportamento de funcionário, é comportamento de servir, porque quem resolveu trabalhar em cartório, ser titular de cartório, a doutora sabe, acorda todo dia para resolver problemas. Todos os dias. Eu acordo, muito obrigada. Hoje vou resolver problemas. Que os problemas, que eu saiba resolver todos esses problemas, ou se eu não souber, que eu encontre a solução, a melhor solução para o meu cliente. Né? Então, tá cheio de curso comportamental, Sabrina, lá dentro também. Eu quero, você falou isso, me lembrou um atendimento que eu tive faz alguns anos, que a usuária veio, uma advogada, inclusive, era um documento cheio de problemas, cheio de exigência, ela veio estressada. Aí disse, doutora, eu vou conversar com você o seguinte, olha, eu expliquei, dei um monte de orientação, mostrei o caminho, como ela pode seguir, eu consegui tentar eliminar alguma coisa, não tirei exigência nenhuma. Ela disse, olha, você não resolveu meu problema, mas eu estou muito grata por você ter me ouvido, ter me orientado e a tentar correr atrás. Então isso é o que vale também, né? Você são referências, né? Que a gente não deixa um cliente sair de dentro de um cartório sem dar a orientação de onde encontrar. Essa sempre é uma dica que eu dou, porque as pessoas têm uma visão de que o cartório é uma etapa burocrática do processo delas, é uma dificuldade. Que é caro, não é, né? E nós precisamos mudar essa geração e essa imagem para um serviço de segurança jurídica. Nós oferecemos proteção à comunidade. Nós, é esse, eu digo nós, né? Mas eu não sou de cartório, mas é que eu trabalho, eu vivo. Né? Mas você está junto lá, né? Você faz parte. Sempre digo nós, talvez por isso que comecem me chamando de doutora. Mas não, eu trabalho para que os cartórios entreguem bem. E nós temos muito recurso aí. E quero agradecer a presença de vocês, agradecer as pessoas que participaram.
Se inscreve lá na Cartório Flix e concorre a um mês de acesso gratuito e usa o bônus da Cartório no Foco, tá certo? Desejo sorte para quem vai passar no concurso. Eu vejo, Pedro, no teu Insta, as pessoas estudando, as pessoas super dedicadas ali. Então, desejo que vocês tenham muita sorte nesse concurso, que seja uma nova etapa da vida de vocês e que vocês sejam muito prósperos, mas também conheçam o que te espera depois, para que não seja traumático, para que seja a realização de um sonho em todos os sentidos. Certo, gente? Certo, Sabrina, eu agradeço também o convite, tá? E obrigado também por ter buscado a gente para fazer essa live, para trazer esse conteúdo, ter confiado na gente aqui, nos nossos seguidores. E foi rico demais, eu fiquei feliz e aprendi bastante coisa também, tá? Não só com Camila, mas contigo. Isso vai ajudar o dia a dia da consultoria, o dia a dia de tratar o pessoal, né? Valeu mesmo, obrigado. Perfeito, gente. Muito Eu obrigada. queria agradecer também o convite, né? Me senti muito honrada de estar aqui falando hoje um pouquinho da minha experiência, que não é tanta, mas enfim, no que eu puder contribuir. Agradecer aos amigos do Cartório no Foco, que eles sabem que tem, assim, um lugarzinho no meu coração, porque foi através deles que eu consegui entrar no mundo dos cartórios, descobrir os cursos, descobrir livros. Então, assim, se você quer concurso de cartório, siga o Cartório no Foco e agora, depois de passar, ou até antes, Cartório Flix. Se quiser trabalhar no balcão de atendimento de um cartório, se prepara, Também. porque as horas da Cartório Flix podem compensar na questão... E não ter experiência, mas saber, né? Não tem experiência, mas já entra sabendo, dá uma Isso, turbinada vai no teu currículo. né? Dá uma turbinada Faz no teu muita currículo para entrar já com diferencial. Eu já entendo do universo de cartórios, eu já tenho um monte de cursos que serão necessários e eu posso me destacar no mercado de trabalho, né? Sem contar que já pula aquela questão das horas da faculdade que a gente precisa ter de... Como é que chama? As aulas, né? A comprovação Isso, as comprovações. Então, já tem também com a Cartório Flix essas comprovações. Ótimo, né? Boa demais, né? Um certificadozinho aí para fazer para a faculdade, né, minha gente? Bacharéis aí, loucos pro cartório. Todo dia tem mensagem, doutora, aqui no direct, perguntando, comecei agora, estou saindo da faculdade. Quer que eu aprenda, quer que eu estude? Então é para você essa dica aí, viu? Exatamente. Eu trabalho com muitas entidades de classe, eu trabalho o planejamento estratégico e tudo mais, e as entidades de classe estão sedentas por pessoas que mandem currículos para que eles possam compartilhar com seus associados currículos de pessoas preparadas. Então, é só a gente estudar, porque mentes que se expandem, elas prosperam, né? Pois é, verdade. Valeu. Então tá bom, gente. Muito boa noite para todos. Que bom ter contato com vocês aqui. Sempre contem com a gente quando quiserem tirar dúvidas. Tá bom? Um abraço. Tchau, Camila. Tchau, Sabrina. Tchau, Tchau, pessoal. Boa noite.